tema, ou temas. Derrubada de veto pelo Congresso determina a volta da propaganda partidária no rádio e na TV paga com dinheiro público. E a PEC Kamikaze sobre tributos nos combustíveis coloca a ala política e Ministério da Economia em rota de colisão. Bom dia, Douglas. Conosco aqui no estúdio mais uma vez. Seja bem-vindo. É isso aí, muito obrigado, Rita. Bom dia também ao nosso ouvinte. Quase no horário do almoço, já deve estar se preparando para o final da manhã. E enquanto isso, em Brasília, realmente o assunto foi mais uma vez as regras eleitorais para esse ano, e nesse caso aqui não é exatamente eleitoral, mas uma regra de como os partidos vão se comunicar, né? E o retorno da comunicação partidária, daquele espaço que os partidos têm no primeiro semestre, ainda antes das eleições, para colocar o que seriam os seus projetos, etc. Eu quero retomar um pouquinho, dar um passo para trás, que quando foi criado o fundo partidário e o fundo eleitoral, se usou como desculpa e se usou também como fonte de recursos, justamente a propaganda partidária. Então se dizia, nós vamos tirar a propaganda partidária, que, se vocês lembrarem bem, a população não recebe bem, porque é uma conversa fiada muito tempo antes das eleições, que na verdade serve só para projetar alguns membros de partidos políticos, né, e que as rádios, TV, etc., são obrigadas a veicular e que recebiam uma compensação fiscal por isso. E era uma forma de pagamento, porque é um espaço que as rádios, a TV, enfim, deixam de colocar publicidade no horário naquele momento. E aí essa compensação foi transformada no fundo partidário e fundo eleitoral, e a propaganda partidária foi extinta e havia ficado apenas a propaganda no período eleitoral, que inicia 35 dias antes das eleições. Agora, com a volta da propaganda partidária, ficou um limbo, porque quando se voltou, se colocou o seguinte: vamos fazer com que seja possível que os partidos políticos e eventualmente candidatos adquiram espaço nos veículos de comunicação. Tudo bem, até aí tudo certo. Mas quando o projeto tramitou e chegou ao final, não era mais uma simples aquisição voluntária, mas sim a obrigação que os veículos de comunicação têm de veicular. E aí o presidente Jair Bolsonaro vetou, e na minha opinião vetou corretamente, o benefício fiscal às rádios e TV. Não que não seja merecido, não que não seja de fato algo que os veículos devam receber compensação. Devem sim, na minha opinião. Acontece que deveria ao menos sair então do fundo partidário e do fundo eleitoral. Com a derrubada do veto, que aconteceu ontem, o veto 2 de 2022 pelo Congresso, não vai sair do fundo partidário e fundo eleitoral essa compensação aos veículos, mas vai sair de mais um recurso do governo federal que deve impactar em 2,8 bilhões de reais. Então, se a gente somar num ano eleitoral, nós vamos ter aí até 5,7 bilhões de reais, porque hoje está 4,9, mas deve chegar a esse valor, como nós já trouxemos aqui, somado esses 2,8 bilhões de reais que vão também irrigar os partidos políticos de maneira mais indireta dessa vez, porque as rádios e as televisões que vão ser ressarcidas com dinheiro público, né, na hora de apurar o IRPJ, né, o Imposto de Renda, elas terão esse benefício de compensação. Digo mais uma vez, o benefício às rádios e à televisão, elas sofrem prejuízo porque elas perdem programação, elas perdem patrocinador. Esse é absolutamente legítimo. O que, na minha opinião, não deveria ser legítimo é a gente abrir mais espaço orçamentário. As eleições ou o ano eleitoral estão custando, além de toda a estrutura da votação em si, só em recursos para partidos políticos e candidatos da ordem de quase 10 bilhões de reais no Brasil. Esses 2,8 bilhões que você cita são inclusive maiores do que os 2,7 bilhões que a FETAG está buscando para auxílio aos produtores rurais afetados pela seca. Tem uma diferença que é importante colocar nos meios de comunicação como TV e rádio, onde o seu valor está no tempo de veiculação dos materiais. O jornal, a revista, enfim, ela pode receber e inclusive recebe valores para a divulgação de propaganda política, o que não acontece, por exemplo, nesse período de 35 dias antes da eleição, porque a propaganda eleitoral obrigatória e gratuita. É isso que tu comentas, é diferente, são anúncios antes do período destacado para que a propaganda eleitoral seja exibida. Mas um outro assunto, para a gente poder andar na pauta por aqui, é a questão envolvendo os combustíveis. A Cíntia Agostini participou conosco mais cedo, economista, falando sobre os elevados preços dos combustíveis e dizia que não existem soluções fáceis para problemas complexos. Tanto é que o próprio governo não consegue se acertar em relação ao que fazer em relação ao elevado preço dos combustíveis.
O preço dos combustíveis, obviamente, afeta a todos nós, né? Quem aqui não gostaria de ter um preço de combustível mais baixo, mas como nós já falamos aqui, é afetado o Brasil hoje, como o mundo inteiro vê essa inflação em combustíveis e em todos os produtos também. Nosso poder de compra é menor em relação ao que era um ano atrás, em aproximadamente 10% que foi a inflação do período. Em alguns itens a coisa foi pior ainda, né? O combustível acaba sendo um dos impulsionadores da inflação alta e a gente acaba percebendo logo. O que no Brasil é pior ainda porque há uma alta concentração, eu já falei aqui várias vezes no programa, há uma alta concentração da carga tributária em cima disso. Portanto, numa época eleitoral, torna também algo mais atrativo de ser mexido, porque nenhum mandatário, governante, enfim, quer chegar na época eleitoral com combustível e com outros itens com preço alto. E ainda mais este que boa parte é impostos. O combustível tem uma boa parte de impostos. E aí, há uma PEC chamada de PEC Kamikaze, porque o Ministério da Economia apelidou dessa forma, porque o rombo que é capaz de fazer nas contas públicas, caso aprovado, pela retirada de alguns tributos federais e também estaduais, a possibilidade de zerar tributos em combustível, que é um contrassenso total, chegaria só para a União ao patamar de 100 bilhões de reais. Algo que lá na frente também retoma como inflação, quer dizer, é um problema que se realimenta, porque se a gente simplesmente reduz a tributação sem compensar de outra forma, sem equilibrar de outra forma, sem cortar a despesa, isso vai virar dívida pública empurra a inflação para cima de novo. Quer dizer, nós vamos tentar resolver o problema, apagar o fogo com gasolina. Nós não vamos conseguir fazer dessa forma se nós apelarmos a alguma coisa que gera um problema fiscal enorme. E qual é o problema disso daí? É só uma PEC, como todos os dias alguém propõe uma PEC totalmente sem cabimento, sem fundamento nenhum, né? É que o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que é do mesmo partido que o pai, agora do PL, ele assinou, e a PEC precisa da assinatura de parlamentares, né, para que ela possa tramitar. E uma das assinaturas foi de Flávio Bolsonaro. E é sabido também que a ala, conhecida como Centrão, que está no comando político no Planalto, né, do governo federal, que tem pressionado para alguma medida, qualquer que seja, para reduzir o preço dos combustíveis, para tornar a candidatura de Jair Bolsonaro mais competitiva. Ele que tem amargado nas pesquisas uma rejeição grande, e a gente sabe que isso tem um grande impacto, né, o preço dos combustíveis, que muitas vezes nem tem nada a ver com o governante. É um momento nesse pós-pandemia que nós estamos quase vivendo, eu espero que a gente possa falar em pós-pandemia logo, mas assim que terminar esse processo de que as restrições acabam tornando os custos de produção mais altos e acaba tendo uma falta de abastecimento que joga os preços para cima, que os preços possam voltar a patamares melhores. Agora, a grande questão é tentar fazer essas medidas que são consideradas heterodoxas, né, que não são ortodoxas em economia, que tentam resolver com uma canetada um problema gigante como é esse hoje, vai acabar plantando mais o problema no futuro. Então, nós vamos tentar curar a chuva plantando tempestade, não vai dar certo. E a grande questão é que o governo deveria estar dedicado e totalmente focado em outra PEC que também está no Senado, que eu falo aqui também quase que todas as semanas, que é a PEC 110 da reforma tributária, que vai desconcentrar o preço, o tributo, não em cima apenas dos combustíveis e da energia, mas em todos os itens, né? Fazendo com que todo mundo paga um pouco e aí todo mundo paga menos. Do jeito que está hoje, a gente acaba vendo o combustível sendo uma forma fácil de arrecadação, e como é um tipo de mercadoria ou de serviço, enfim, que tem uma volatilidade grande no mercado internacional, acaba fazendo com que todo o tempo, com qualquer problema internacional que aconteça, a gente tem uma arrecadação maior, e aí a gente vê, por um lado, a população penando com gasolina quase R$7, e de outro, governos estaduais conseguindo colocar as contas em dia, porque aumentaram, e tendo recorde atrás de recorde de arrecadação, aumentaram a fatia que eles tiram do fim dos nossos bolsos, mesmo sem a lei. Douglas, muito obrigada. Conversando